Sejam bem-vindos. A doutrina de hoje é uma doutrina que nós apelidamos de doutrina profunda. Como vocês sabem, toda segunda-feira nós temos as doutrinas que são fechadas para os integrantes da corrente da Casa do Ilê, Casa de Caô Pai Xangô da Justiça, situada na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, onde nós desenvolvemos um bonito trabalho de espiritualidade. E caridade, né? Principalmente de caridade. Hoje, na quinta-feira, nós temos a intenção de fazer essas doutrinas que são abertas. Essas doutrinas aqui, elas são para estudos que não fazem referência somente ao que nós vivemos dentro da nossa casa de religião. Esses estudos, eles têm um cunho espiritualista muito grande e nós trabalhamos também com conhecimentos da linha mais espírita mesmo, né? Vamos estudar a espiritualidade como um todo, e não somente a religião de Umbanda. Né, na quinta-feira. Até para que nossos amigos que são de outras religiões e que são curiosos ou interessados nos assuntos possam, então, estar podendo aproveitar isso junto com a gente aqui. Nós não temos nenhuma intenção de dizer o que é verdade ou o que não é verdade. Nossa intenção aqui é simplesmente aprofundar nossos estudos, a fim de que a gente possa ser bons médiuns estudiosos, que é o que realmente faz a diferença. Temos aprendido na nossa casa, com as nossas entidades, que aqueles médiuns que se preparam estudando tendem a ser médiuns mais bem aproveitados pelas suas entidades na hora de fazer a caridade, na hora de atender as pessoas que procuram a nossa casa. Talvez esse seja uma alegria que nós temos, eu ia dizer diferencial, mas não acho que seja um diferencial, é mais uma alegria que nós temos de poder dizer que as pessoas que entram na nossa casa, elas realmente saem de lá esclarecidas com relação aos problemas que elas estão enfrentando. Não trata-se aqui, de maneira alguma, em dizer que nós sabemos alguma coisa. Nós nos preparamos para que nossas entidades possam, então, trabalhar e ajudar as pessoas. Simples assim. De maneira muito simples, nós vamos estudar com bastante profundidade temas que não são comumente comentados dentro das casas de religião de matriz africana. A nossa intenção aqui é estudar a espiritualidade, como eu já havia dito. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Essa aqui é uma reunião de doutrina, primeira reunião de doutrina do Ilê, Casa de Caô, Pai Xangô da Justiça. Tá bom? Seja muito bem-vinda, todos vocês sejam muito bem-vindos. Todos vocês não, vocês quatro que estão aqui comigo, né? Cris, Rose, Fran, Fê, sejam bem-vindos. Uma pergunta básica, uma pergunta simples que eu separei para fazer para vocês aqui, eu quero a participação de vocês, eu quero que vocês falem mesmo, tá? Nós vamos estudar a Umbanda na visão espírita, ou será que nós vamos estudar o espiritismo na visão umbandista? Será que tem diferença isso aí? É bem simples a resposta. A questão é que é uma coisa só, é uma coisa só. A gente não vai separar a Umbanda do Espiritismo, até porque nós sabemos que uma das partes mais importantes da Umbanda é a comunicação com os espíritos. Então, lógico, para nós entendermos essa comunicação com os espíritos, nós precisamos sim estudar o Espiritismo. Não dá para nós defendermos uma bandeira de fé da Umbanda e se a gente tem interesse em negar a influência da doutrina espírita dentro da nossa religião. Não podemos fazer isso. Eu sei que a Fê é bastante entendida no assunto do espiritismo. Fê, eu vou contar bastante para a tua ajuda, tá bom? A Milena daqui a pouco está entrando também. A Milena está entrando daqui a pouco também. Ela está bastante apurada lá na casa dela, mas daqui a pouco ela está entrando. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta não é simplesmente para vocês refletirem a respeito, eu quero que vocês digam alguma coisa, digam as respostas de vocês, certo ou errado. Aliás, não sei se tem uma resposta errada, tá? Mas vamos lá. Dá para separar os assuntos, Umbanda e Espiritismo, dá para separar os assuntos e manter a seriedade desmistificadora, que é um dos principais assuntos da nossa casa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Seguindo uma linha onde não tenham dúvidas, né? Que o assunto seja bem específico, eu acredito que
não tem como gerar uma mistificação? Eu penso da seguinte forma: a mistificação ela sempre vai estar de mãos dadas com a ignorância. Exato, é o que eu ia falar. A mistificação ela sempre vai andar de mãos dadas com a ignorância. Então, o que acontece? Quanto mais o médium estudar e se inteirar dos assuntos, dos pormenores doutrinários, menos mistificador esse médium vai ser. Né? É muito importante que a gente tenha os conhecimentos necessários para jamais permitir que balelas entrem na nossa cabeça como informações. Né? A gente precisa ter esse respaldo meio que científico da coisa para embasar a nossa doutrina e os nossos estudos. Então, assim, a Umbanda tem magia? Né? A pergunta que eu fiz aqui, bem simplesinha, é mais o seguinte, porque quando eu fiz essa pergunta, dá para separar os assuntos e manter essa seriedade desmistificadora? Dá para separar. Mas quais seriam esses assuntos? A Umbanda e o Espiritismo. O que difere a Umbanda do Espiritismo? Né? Nós sabemos que a Umbanda ela tem uma questão cultural muito grande de falar em magia, né, em elementos naturais, aquela coisa toda. Nós temos isso. Né? Algumas culturas um pouco mais antigas chamariam isso de magia. Né? Nós chamamos isso de magia, de certa forma. Existe magia, não podemos confundir com mágica. Não sei se não é a mesma coisa. Mas a questão é, eu posso sim falar de Umbanda e usar tudo aquilo que nós chamamos de magia como pura e simplesmente uma ciência ainda não descoberta ou uma ciência que ainda não foi estudada, né? Uma ciência que não foi compreendida. Não, eu brinco muito com essa situação porque uma vez o pai Malaquias, né, o preto velho, regente da nossa casa, ele falou algo sobre dogmas, né, sobre estudos e não sei o que, e ficou muito claro que aquilo que nós não compreendemos não significa que seja algo que não esteja ao alcance da nossa compreensão. Significa que nós não estudamos o suficiente. Ponto. Simples assim. Tá, mas então como... Seja muito bem-vinda, Milena. Mas então como que alguma coisa pode ser feita na Umbanda se eu não entendo aquilo, mas é feito da mesma forma? Tá, tudo bem. Nós entendemos que os espíritos, eles vêm, eles trabalham para a prática da caridade, né, na Umbanda, e eles têm a compreensão de algumas coisas que talvez o médium ainda não tenha, mas é da obrigação do médium ter. É obrigado que o médium tenha essa compreensão. Cedo ou tarde, o médium precisa entender. Né? Como que um preto velho consegue, por exemplo, curar uma depressão com um simples abraço? O que ele está fazendo ali? Como que um preto velho consegue, num passe simplesmente, tirar várias coisas daquela pessoa ali? Né? Tirar energias ruins, depressões, irritabilidade, essas coisas todas. Consegue fazer isso. Mas é só um abraço. Isso é mágica. De certo, isso é mágica, porque nós não podemos compreender. Não, certamente não é mágica. O preto velho, ele sabe manipular, sim, as energias, ele sabe como o que fazer, né, de maneira muito científica, mas no campo astral, no campo dele, de maneira muito científica, ele sabe exatamente o que ele está fazendo para que aquela pessoa saia dali bem, né? Então, essa é uma das respostas que nós temos. A Umbanda, ela pode ser estudada, sim, separadamente do Espiritismo, mas quando nós falarmos em magia, temos que ter a compreensão de que magia é simplesmente algo que nós ainda não entendemos. Ainda não entendemos. Vamos voltar no tempo, vamos ali em 1737, quando os primeiros portugueses chegaram na região aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Só que nós somos viajantes no tempo, e nós chegamos ali naquela região ali do Pampa com eletricidade, ou com uma lanterna movida a bateria, né, com pilha. Né? Certamente todos aqueles portugueses, e principalmente os índios, vão pensar que nós somos mágicos, que nós estamos conseguindo emitir luz do nada. Né? E poderíamos nos aproveitar dessa situação. A questão é muito simples. A questão é que nós temos compreensão de algo que eles ainda não tinham.
Então, isso ficou bastante claro. Isso é um exemplo bobo, mas que serve para nós entendermos que tudo em relação a coisas que podem evoluir, né? Tudo com relação ao conhecimento evolui. É isso que eu queria dizer. Então, enquanto nós não alcançarmos isso, significa que nós não estudamos o suficiente ou ainda não é o tempo de nós aprendermos, né? O que eu duvido muito, porque nós estamos sim na era do esclarecimento. Então, a Umbanda tem magia? Não. A Umbanda não tem magia. A Umbanda não tem magia. A Umbanda trabalha, sim, como uma ciência, que muitas vezes os médiuns encarnados, nós ainda não temos conhecimento. Tá? O que é magia, então, está aí. Essa é a resposta. Né? É só uma ciência que ainda não foi estudada, uma ciência que ainda não foi compreendida. Mas, hoje não é sobre isso que nós vamos falar. Né? Embora lá já tenha se passado alguns minutos, não é sobre magia que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que mais batem as nossas portas. Né? Tu abriu a porta do terreiro, começa a chegar pessoas, e sempre vai ter pessoas com essas questões. Que questões seriam essas? Milena? Fê? Fran? Fizeram coisa pra mim. Exatamente. Macumba. Exato. Fizeram uma coisa para mim, fizeram isso, fizeram aquele outro. Né? Isso é o que a gente mais ouve, né? Minha vida não anda, tá tudo amarrado. É o que todo mundo fala. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas o tema hoje é obsessores, tá? Obsessores. É a raiz desses problemas. A raiz desses problemas são os obsessores. A Fê até já deu uma risadinha de lado ali, já mordeu a boca, porque ela sabe que ela entende desse assunto. Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam um pouquinho sobre, na visão de vocês, o que vocês entendem, o que é um obsessor. Obsessor, na minha visão, é um espírito, uma pessoa desencarnada, que encasquetou numa coisa, e quer aquilo, quer fazer aquilo, e independente se ele acha que aquilo vai fazer o bem, vai fazer o mal, ele acaba sempre prejudicando, né? Alguém colabora com a Fê? Às vezes ele acha que ele tá fazendo o bem, pra ele é o bem, mas ele acaba prejudicando a pessoa, né? Nem sempre, eu acho que às vezes ele vai com um sentimento de vingança, por achar que foi prejudicado por alguém, por alguma coisa, e ele quer voltar, tipo, meio que para tentar fazer justiça, digamos assim, no ponto de vista dele. Tem dos dois lados, né? Tem o lado do desencarnado que sente saudades e não fez a passagem, não tá em nenhum lugar e tá ali preso naquela casa, do lado daquelas pessoas. Eu lembrei do... Raiva, né? Mas tem aqueles que sentem raiva também. Eu lembrei do filme do Olhar da Paraíso, da menininha, que é quando ela tá lá com o pai dela, que ela faz o pai dela ir atrás do cara e tudo. Eu lembrei, porque de uma certa forma ela foi um espírito obsessor que fez ele fazer coisas ruins, que prejudicou a vida dele. Interessante, muito boa a visão de vocês. Até eu vou dizer que vocês estão completamente corretas em todos os posicionamentos de vocês. Eu só quero completar colocando da seguinte forma, assim, ó, eu escrevi, tá? O obsessor, aliás, a obsessão, tá? É a ação do espírito sobre o encarnado, dotado de planejamento e interesse de subjugar, prejudicar ou dominar. Tá? Vamos de novo. Então, a obsessão é o ato de um espírito, um obsessor, e o obsessor, ele é alguém que vai tentar manipular, subjugar, prejudicar, dominar, tá? Só que tem um detalhe, ele planejou isso. O obsessor, ele é dotado das faculdades mentais necessárias para o planejamento. E é sobre esse planejamento que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se o obsessor... Isso aqui eu tirei do Livro dos Espíritos, tá? Então, assim, ó, essa palavra planejamento me fez eu me perguntar a seguinte questão. Então, se esse espírito
ele tem capacidades e faculdades mentais necessárias para fazer um planejamento, sugere uma mente superior, pois detém conhecimento dos entreplanos astrais? Será que o obsessor ele é uma mente superior a ponto de conseguir fazer essa transição energética de um plano para outro? Isso é um pega-ratão, hein? Eu quero ver o que vocês pensam. Não entendi a pergunta. Eu também Tá. não entendi. Tá. Se um obsessor ele planeja interferir na vida dos encarnados, tá? Esse obsessor, teria ele uma mente superior a ponto de conseguir fazer essa transição energética entre planos dos desencarnados e encarnados? Eu acho que ele tem consciência da forma pensamento. A pergunta é se dotado. ele teria o poder de interferir na vida do encarnado, é isso? Não, ele tem poder. Eu não Ele entendi tem. ainda. Se ele Tem consciência planeja, que tem esse se ele poder. planeja, ele tem Deixa consciência de que eu ele ler está exatamente. fazendo. Deixa eu ler exatamente como está aqui, vamos ver se fica mais fácil. Planejamento, tá? Bom, nós já vimos que o obsessor ele planeja estar na vida das pessoas, correto? Tá? Se ele planeja, isso sugere uma mente superior, pois detém o conhecimento dos entreplanos astrais? Sim. Eu acredito que sim, porque ele tem a consciência da forma pensamento. Ele sabe que o que ele pensar, ele pode fazer, porque ele está em outro plano. Aí é que tá. Não, a resposta é não. Não necessariamente um obsessor tem a mente superior. Até porque, olha só que interessante, Ele não o obsessor, ele pode ser de todas as vias para todas as vias. Pode ser do desencarnado para o encarnado, pode ser de um encarnado para um desencarnado, bem como também pode ser entre encarnados. Encarnados. Eu posso ser um obsessor em cima da vida da Fran. Eu posso estar obsediando ela energeticamente. Bem como também um falecido, né, um irmãozinho que já fez a partida, pode ser um obsessor na vida de um outro irmãozinho que já fez a partida também. Então a gente tem que tirar a ideia de que um obsessor é pura e simplesmente alguém que já fez a partida e agora está me incomodando. Daí a gente já vai começar Vamos sair agora... do campo espiritual. Já sai do campo espiritual. Pode falar, Fran. Então, se eu sou uma pessoa obsessora, vamos dizer, pode ser que eu esteja sendo uma obsessora em cima de alguém. Que eu esteja, Exatamente. sei lá... Exatamente. Isso é um processo de vampirização, como a gente fala, né? Sugador de energia. Então, com isso, eu posso sugar a energia boa que a pessoa tem. Por exemplo, carregar ela, ou sei lá. A gente acaba fazendo isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais, né? Mas o pensamento tá ótimo. É esse o caminho da ideia mesmo. Então, por exemplo, a inveja, que uma pessoa tem muita inveja de alguma coisa de uma outra, no pensamento dela, ela pode estar transmitindo uma sobrecarga para aquela pessoa também. E prejudicando a vida dela de alguma forma. Com certeza. Claro, E prejudica. Tu tá movimentando energia, né, cara? Agora, que energia é essa que tá movimentando e que vai fazer diferença? Nós vamos falar sobre isso ainda hoje, tá? É só uma folhinha, tá? Nós vamos estudar hoje, então é bem pouca coisa, nós vamos chegar ali, tá? Independente do posicionamento astralino, tá? Independente do posicionamento, o obsessor tem o que, Rose, que tu falou? Tem consciência. Além de empenho e vontade. Então, o obsessor ele só precisa isso, ele precisa ter consciência e o desejo de fazer o mal. Agora, eu vou casar as duas informações, tá? Uma coisa que a Rose falou, que é que o obsessor tem consciência, e a outra coisa é o que a Fran falou, que o obsessor, ele pode nem saber que está sendo um obsessor, tá? Fran, não. Um obsessor sabe que é um obsessor. Existe a diferença daquele que é simplesmente um sujeito que tem esse desequilíbrio energético a ponto de criar situações energéticas e interferir na vida das pessoas sem querer, mas isso não se considera um obsessor. Tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O obsessor é aquele que sabe conscientemente que está praticando o mal na vida daquela pessoa. Ele é bem informado e mal intencionado.
ele é bem informado e mal intencionado. Tá? O que acontece com o obsessor? Por um lado, se for parar para pensar bem, talvez esteja me contradizendo agora. Acho que não. Por um lado, um obsessor ele pode acreditar que está fazendo uma coisa boa, mas é intencional o que ele vai fazer e ele pensa assim, ó, eu sei que não devo fazer isso, mas eu vou fazer porque isso, de certa forma, vai ser bom. Entende? Tô criando uma situação aqui, né? Mas, de toda forma, o obsessor, ele é mal intencionado. Ele vai fazer alguma coisa sabendo que ele não precisa ou não pode fazer. Tá? A questão dos obsessores, obsediadores, enfim, né, é que, assim, ó, a gente precisa parar de pensar que existem muitos campos, sabe? Existe um campo espiritual aqui, um campo físico aqui, um campo quântico aqui, um campo aqui, outro campo ali, outro campo ali. É tudo uma coisa só, tá tudo junto, tá? E é por estar tudo junto é que a gente precisa entender que todos nós dividimos o mesmo espaço. Entretanto, não estamos todos no mesmo ambiente. Deixa eu ver se eu entendi isso. Todos nós dividimos o mesmo espaço, mas não dividimos o mesmo ambiente? Como isso? Nós estamos aqui no plano encarnados e eles estão no plano espiritual, porém usando o mesmo espaço. Ok. Então, isso foi fácil de resolver. Vamos chamar o nosso plano, o plano dos encarnados aqui, vamos chamar de tridimensionalidade, porque é isso que é, tá? A tridimensionalidade. Vivemos na tridimensionalidade, né, que é largura, comprimento e profundidade. O nosso espaço é visto, percebido e sentido desta forma, pensado desta forma, é onde nós vivemos, né, na tridimensionalidade. Enquanto que os outros espíritos vivem no campo que nós chamamos, que inclusive chamamos erroneamente de campo etérico, né, porque o éter simplesmente não existe, né, existe, mas não da forma como foi pensada no Espiritismo, lá na época que Allan Kardec fez a decodificação, né, do Livro dos Espíritos, né, desculpa, passou uma moto aqui, bem barulhenta. Mas vamos pensar assim, ó, enquanto os espíritos desencarnados estão ao que nos parece ser uma espécie de éter, né, um negócio diferente do que nós estamos vivendo, nós estamos aqui numa atmosfera de gases. Estamos numa atmosfera totalmente diferente da atmosfera que eles vivem. Mas aonde é esses lugares? É no mesmo lugar. É aqui na Terra mesmo. Tá bom? É aqui na Terra mesmo. Né? Outros elementos, vivemos de gases e outros elementos que podem ser classificados como físico, nós, aqui na tridimensionalidade, tá? Pode ser considerados, classificados como físico, extrafísico e conscienciais. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vivemos na tridimensionalidade. Nós vivemos na tridimensionalidade. O nosso cérebro está onde? Na tridimensionalidade. Mas e o meu mental está onde? Aqui também? O meu mental não está na tridimensionalidade. Tanto que o meu mental ele não está preso na cúpula do tempo. Né? O meu mental ele pode andar por aí afora. Quem chegou? É verdade. O Yuri. Oi, Yuri. Chegou Yuri. Oi, tudo bom? Chegou mais pessoas ali. Então, por isso que a gente pode, tipo assim, a gente pode programar alguma coisa, tipo assim, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa ano que vem, por exemplo, porque o nosso mental não está preso a essa realidade agora. Ou posso pensar no que aconteceu ano passado. O meu mental, ele não está no campo tridimensional. O meu mental não tem forma, nem peso, nem valor como o que nós presumimos aqui para nossa Terra, como nós entendemos aqui para nossa Terra, o meu mental. Entretanto, evidentemente, né, o meu corpo está preso nisso. O meu corpo só consegue viver a realidade em qual ele está inserido. O meu mental não. Tá, mas tem outra parte. E o meu espírito? O meu espírito é o que nós conhecemos como
extrafísico. O extrafísico também não está preso na cúpula do Não tempo. está preso. O extrafísico A gente pode também fazer não tá desdobramento. preso. Exatamente, também não está preso nessa caixinha que nós chamamos de tridimensionalidade, que é largura, comprimento e profundidade. Tá? Largura, comprimento e profundidade. O meu espírito não está preso nisso, o meu mental não está preso nisso, o meu corpo está preso nisso. Isso é muito importante a gente botar na cabeça e guardar essa informação, porque daqui a algumas doutrinas à frente nós vamos usar essa informação do corpo ser única ferramenta que nós temos na tridimensionalidade. Nós vamos usar essa informação na frente. O meu mental e o meu espírito não estão presos na tridimensionalidade, tá? O único que está é o corpo físico. E aí, o que acontece? O meu corpo, ele é altamente responsivo às influências do meu espírito e, principalmente, do meu mental. Vocês concordam comigo? Sim. O meu corpo é responsivo, ele responde Sim. às coisas que eu penso, ele responde às coisas que eu sinto, né? E o meu espírito também, às vezes a gente tá ali, tá sentindo as coisas, então o meu corpo ele é responsivo, de alguma forma, ao que se passa no campo extrafísico e mental. Agora, aí é que está a fronteira. É aí que se encontra a fronteira do que é realidade na tridimensionalidade com o que é realidade lá no campo astralino, no campo astral, no campo espiritual, tá? É o mental e o extrafísico que consegue fazer essa conexão. Tá, beleza? Então, o que vai acontecer agora? Se eu pensar que existe um universo cheio de energias que são estranhas, confusas, tanto quanto desconhecidas para nós, mas que ainda assim têm influência sobre nós através do mental e do espiritual, certo? Eu vou começar a bloquear a minha cabeça. Como assim? Eu vim para a Terra, eu me preparei para ter uma experiência tridimensional, mas eu tenho que lidar com questões extrafísicas e conscienciais? Sim. Exatamente. Faz parte da tua evolução. Faz parte da minha evolução. Eu tenho que aprender a dominar o meu corpo, que é uma ferramenta bruta, embrutecida pelo tempo e que só vai ficando cada vez mais bruta. Tanto que, com o tempo passando, meu corpo vai apresentando cada vez mais dificuldades para simplesmente sobreviver. Né? O meu corpo está programado para dificultar a minha vida conforme eu estou na Terra, conforme o tempo vai passando. É essa a grande questão espiritual que a maioria das pessoas não entendem. E isso nos ajuda a compreender muito quando a gente fala de perdas. Né? O meu tempo na Terra está diretamente relacionado não ao que eu vivi ou ao que eu deixei de viver, mas o que eu tenho no meu mental e no meu espiritual. E isso, lembrem, não está preso na cúpula do tempo. E isso é uma questão lá do passado, de muitos passados, e que hoje eu posso simplesmente ter uma experiência de 10 anos, ou de 80, ou de 90. Não faz a menor diferença. É o meu espírito que sabe quanto tempo eu tenho para viver. Talvez porque eu não precise passar por tantas coisas, talvez porque eu precise passar por tantas coisas, né? Mas o mais importante é que nada, absolutamente nada vai ser passado que não seja extremamente necessário para a minha evolução. Tá? Vamos lá. Nem tudo o que sentimos, entretanto, aqui, nesse campo tridimensional, é proveniente do espiritual. Nem tudo. Tá? Pode ser apenas metafísico ou consensual. O consciencial. Vamos entender isso. Lembra? Olha o que eu falei. Eu não falei extrafísico, eu falei metafísico. Tá? O que seria um extrafísico? Na verdade, eu troquei. Lá atrás era metafísico e agora é extrafísico. Tá? O que é um extrafísico para nós nessa situação aqui? Espiritual? Não. Vamos pensar assim, ó. Nós entendemos como físico tudo aquilo que é palpável. Concorda? Beleza. Mas nós temos questões energéticas aqui no planeta Terra,
que são reais, estudadas e conhecidas, que são metafísicas. Como, por exemplo, verdade. onda de rádio, micro-ondas, fala qualquer outro tipo de energia, hein? Energia, de modo geral. Né? O ar são gases. Celular, falei. Desculpa. Celular. Sim. Tecnologia. Né? Tecnologia, energia celular. É o que emite ondas. É isso? Micro-ondas, que mais? Energia atômica, que mais? Energia nuclear, né? Eletricidade. Tudo isso são energias metafísicas. Vamos entender dessa forma. Por quê? Porque nós não conseguimos ter acesso a elas. Nós podemos ter consciência da existência delas, podemos usá-las de todas as formas que nos cabe usar, mas nós não conseguimos pegá-las, nós não conseguimos vê-las. Não consigo ver as energias do rádio. Né? Não por isso elas não estão ali. Né? Agora, quantas energias mais existem na Terra e que nós não temos nem sequer conhecimento? Quantas energias mais ainda nem foram descobertas? E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar que, espera um pouquinho, então quer dizer que eu sou uma bolsa de carne, sangue potencialmente corrosível, né, pelas energias que habitam ao meu redor? Exatamente. É isso que eu tenho aqui para viver. Eu estou vivendo num planeta altamente destrutivo para a minha existência carnal. Essa que é a verdade. Energias micro-ondas estão aí na natureza? Estão. Energias nucleares? Estão. Energia elétrica? Estão. Bota o dedo na tomada para ver. Energia rádio, celular, internet. Agora está vindo agora aí a tecnologia 5G, não sei o que mais, que é altamente cancerígena para nós. Quer dizer, são tantas energias que nós estamos começando a usar que elas vão, com o tempo, começar a fazer cada vez mais mal para a gente. Né? Só o celular já teve um crescimento exponencial de pessoas com câncer depois que começamos a usar o celular. Né? Isso tudo não tem nada a ver com religião, é só ciência mesmo. Então, cara, isso que eu estou falando parece um monte de abobrinha, parece um monte de bobagem, mas até nem tenho certeza do que eu estou falando, porque eu não sou especialista no assunto. É só coisa da minha cabeça mesmo, né? Conjecturas. Agora, o que é verdade é que todas essas energias, as conhecidas e não conhecidas, que estão aqui em volta de nós, será que elas afetam o meu organismo? É lógico, acabei de dizer isso. É lógico que essas energias afetam o nosso organismo. Afetam o meu corpo, afetam o meu mental, afetam tudo em mim. Né? E aí, assim, ó, na maioria das vezes, o cara tá num desânimo bárbaro, o cara tá irritado, o cara tá puto da cara. O que mais? Tipo, eu até coloquei algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Nervoso, o cara tá lá, mal-humorado, ignorante. Mal-humorado, tá ruim, tá mal, só faz merda, não pensa direito, tá com dor, tá com isso, tá com aquele outro. Fizeram macumba pra mim. É a primeira coisa que pensa. Né? É a clássica, né? Fizeram macumba pra mim, não sei porque eu tô me sentindo mal. Botaram o nome na macumba. Botaram meu nome na macumba. Queimaram vela pra me derrubar. Né? Às vezes absorvemos fluidos energéticos variados de qualquer natureza, mas quase sempre a gente atribui à espiritualidade. Reparem que isso aqui é uma doutrina de religião, é uma conversa sobre religião, e nós ainda não falamos muito sobre religião. Por quê? Porque a intenção principal aqui é nós entendermos que a religiosidade é uma coisa e que a realidade que nós estamos inseridos é outra. Tá? Por exemplo, esses mal-estares, essas coisas todas que nós sentimos muitas vezes, nada mais é do que influência desses fluidos energéticos que estão aqui na nossa realidade, aqui onde nós estamos, e que nós acabamos absorvendo isso. Inadvertidamente, a gente vai absorver cada vez mais esses fluidos energéticos. Entende? Tomou banho? Tomou, tá cheiroso. É o meu pai. Eu também. Ó, Tá chegando. olha lá o gremista, ó.
Ô, gremista, velho. Tô te Olá. mostrando pro pessoal da sala que eu tô de aula. Tô te mostrando pro pessoal do terreiro. É? Aham. Baita Oi? abraço, meu professor. Tudo bom? A gente Que tá bom que fazendo ele tá uma bem. aula. É? E esses Ô, fluidos velho! todos- Oi? Vamos lá. E esses fluidos todos que estão aqui, em torno de nós, em volta de todos nós aqui, eles são severamente prejudiciais. Claro, gente, eu estou sendo assim, ó, é muito negativista agora, né? Nem todos os fluidos são ruins, tem fluidos que são muito bons, né? Tem os que são provenientes do verde, da água, do mar, aquela coisa toda. Bom, tem um monte de fluidos muito positivos, mas tem muitos fluidos que são severamente prejudiciais para nós. E esses fluidos, muitas vezes, eles acabam refletindo nossas vidas através de quê? Eu até coloquei aqui, eu já falei, mas eu até escrevi aqui, ó. Dor, depressão, desânimo, irritabilidade, mal-estar, ansiedade, né? Essas coisas todas, muitas vezes, é proveniente desses fluidos que nós acabamos captando. Quem é nós? Existem pessoas que são particularmente absorventes de energias do ambiente. E isso não tem nada a ver com mediunidade, gente. Tá? E sim com um código energético, a sua biofísica, a sua bioenergética, a assinatura de seus padrões vibratórios que entram em afinidade mais ou menos com determinadas energias. Bom, vou ler de novo. Tá? Da afinidade energética. Exatamente. Né? Isso não tem nada a ver com mediunidade. Ai, eu sou médium, eu passei naquele lugar, eu tô sentindo um troço ruim. Ai, me deu uma coisa ruim, eu passei lá. Ó, cheguei a me arrepiar. Né? Vamos parar com o misticismo, calma, nem tudo é espiritual, como a gente sempre costuma brincar, nem todo vento é Yansan, né? Assim, ó, às vezes, a minha massa energética, o meu corpo, o meu mental e o meu espiritual, né? Eu estou produzindo uma determinada assinatura energética que é mais ou menos afim, né, no sentido de afinidade, mais ou menos afim com outras energias. Simples assim. E aí, daqui a pouco, eu estou assim, ó, meio para baixo, estou meio triste, estou meio ruim, aquela coisa toda, né? Aí eu passo em determinado lugar que tem uma energia que tem afinidade com o que eu estou vivendo, porém potencializada, e aí eu sinto aquele impacto e aquilo ali eu acabo pegando para mim também. Entende o que eu quero dizer? Isso tem a ver com a lei da afinidade. Nós vamos estudar a lei da afinidade aqui também. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que procurar. Eu lembro que logo que a gente abriu a casa do Pai Xangô, eu falava muito sobre vestirmos com a armadura de bondade. Nos vestir de bom, nos vestir de bem, nos vestir de amor e de coisas pacíficas, para que mal algum chegue a nós. Lembra que eu falava isso, Rose? Sim. Né? Então, o que acontece? Basta ser bom que nenhum mal vai chegar até a mim? Não. Mas a probabilidade de tu pegar energias, dessas energias, que é a maior quantidade, infinitamente a maior quantidade, que é o que está em volta de nós, vai acabar batendo na gente e não vai grudar. Porque não, pela lei da afinidade, o que eu estou vibrando é incompatível com o que essas energias vibram. Só um minutinho. Para me concluir aqui. Né? Então, assim, ó, a assinatura do nosso padrão energético vai fazer muita diferença, né, quando eu estiver mediante as situações energéticas que são potencialmente destrutivas. A minha assinatura energética precisa ser distinta das vibrações potencialmente destrutivas. Como é que eu faço isso? Amor, perdão, gratidão. Amor, perdão, gratidão. Ai, papo holístico. Não é. Não somos alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mas acaba sendo a mais pura verdade. Papo holístico. Cara, se eu tenho problemas de vícios, se eu tenho problemas de caráter, né, de caráter emocional, enfim,
né? Se eu tenho problemas, eu costumo estar sempre vibrando, né, no lado ruim das coisas, são justamente as coisas ruins que vão vibrar comigo, entende? Que é o caso do Agora, se eu estou pessimista. vibrando no positivo e as coisas ruins vão bater, cara, não tem nem como encaixar, sabe? Não tem nem como encaixar. Precisamos vibrar com coisas boas para que coisas boas se aproximem de nós. Nem todas as coisas ruins que conseguem colar na gente são provenientes do espiritual. Às vezes é simplesmente Afinidade energética. uma Como tu afinidade tá vibrando energética. naquele Mas qual momento, naquele energia? momento. Energia do além? Não, não é do além. Não é do além. Vamos diminuir o misticismo. Não é do além. Não é do inferno, nem dos astrais inferiores. Às vezes é simplesmente uma energia que vai me fazer mal. Uma energia que não casa com a minha. Quando eu falo energia, eu estou falando de energia. Energia elétrica, energia do som, energia micro-ondas, energia do rádio, entende? Esse tipo de energia. Claro que não somente essas, tantas outras que nós ainda nem temos conhecimento. Mas que se elas fazem mal, basta que eu vibre no positivo para evitar que elas se aproximem de mim. Fran ia falar, não, Milena e Rose. Milena. Que daí também a gente tem que levar em consideração o inconsciente da pessoa. Ela pode ser uma pessoa boa, ela pode fazer o bem, ela pode ajudar as pessoas, mas o inconsciente dela atrai as coisas ruins. Com certeza. Exatamente. Nem Isso- tudo é intencional, mas o meu inconsciente, eu não sou, o fato de eu achar que eu não sou merecedora de ter alguma coisa. Também. Não sei se você está entendendo. Sim, Uma tô promoção, entendendo. uma promoção no emprego. Ah, recebi uma promoção. Nossa, porque eu não sou capaz, eu só faço o meu trabalho, eu estou me diminuindo, o meu inconsciente está me diminuindo, então faz com que eu atraia isso também. Nesse caso não é um inconsciente, né? É um consciente mesmo, né? O consciente da pessoa, a pessoa ela é autodepreciativa, então isso já é meio que nem chega a ser inconsciente, mas eu entendi o que tu está falando. E eu concordo contigo. Mas aí eu te pergunto, como é que nós podemos trabalhar para que o nosso inconsciente não venha a nos sabotar energeticamente? Ah, tem várias formas. Terapia é uma. Terapia é uma. Psicólogo. Mas isso aqui não é um papo de Umbanda? Cara, Constelação familiar ajuda muito. mas é Umbanda. Cara, oi, desculpa. A Umbanda é a minha fé. Eu não posso ser cego a ponto de pensar que a Umbanda vai resolver todos os meus problemas. Na verdade, vai. Mas aí Porque quando eu faço a Umbanda corretamente, eu entendo que a Umbanda, que me ensina a me comunicar com os espíritos, me dão muitos ensinamentos, alguns dos quais, inclusive, científicos, para que eu viva melhor. Isso também é Umbanda. Tá, só que assim, ó, a Umbanda, o sinônimo dela é praticar o amor e a caridade. E por que eu estou ser umbandista? Autoconhecimento. Não é evolução? Não é para evolução que nós somos Lógico. umbandistas? Então a evolução me traz o meu autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu paro de vibrar no negativo. Então a Umbanda, sim, ajuda, porque traz o autoconhecimento. No caso, ver, Olha, Helena, tu resumiu o que eu queria ter dito e não sabia como. Fala, Fran. ver o lado bom de todas as coisas. Mesmo que for uma coisa ruim que aconteceu contigo, tu tem que tirar o lado bom daquilo. Tu tem que evoluir, tu tem que, se aconteceu, então eu vou fazer diferente, Será que tu tá falando de humildade? não sei. Vou Eu dar um acho que exemplo do que a tem a Fran, ver. posso dar um exemplo do que a Fran está dizendo? Uhum. Lado bom, ver o lado bom e o lado ruim. As doenças. Tem pessoas que veem a doença como ligada à morte. E tem pessoas que enxergam a doença, a vida. Ok, essa doença está me fazendo ver para a vida. Pessoas que ficam doentes que mudam completamente o padrão de vida. Viram atletas, viram pessoas melhores, aproveitam a vida porque tiveram essa doença. Enquanto tem outras que já pensam, vou fazer o testamento. Vou morrer e... Tudo depende da forma que tu olha para as coisas. Então, como é que eu posso trabalhar o meu inconsciente para que ele não venha a me sabotar energeticamente? Essa é a minha pergunta. Se conhece. É Como é que eu posso difícil. fazer isso? Lutando, cara. Lutando. É no dia a dia.
é no presente, é no agora. Todos os dias eu tenho que me policiar, eu tenho que trabalhar para que eu venha cada vez mais. Já que eu estou na tridimensionalidade, eu tenho que pensar que é na tridimensionalidade que eu tenho que ter vivências, experiências, ou seja, é de fora para dentro que eu tenho que começar a tentar fortalecer as coisas, sabe? É o que eu sempre digo, é tu que tá aqui nessa vida, é tu que precisa evoluir, então tu tem que aprender. A questão é que seja melhor sempre que No fala, dor ou aprende na dor. Seja o melhor sempre que a possível. gente fala de espiritualidade, sempre que a gente fala de espiritualidade, a gente cai naquela máxima de que o que vale é o espírito. Porque o espírito que importa. Devemos ter o espírito em paz. Devemos ser isso, aquela coisa. O importante é o que está lá dentro. Mano, deixa eu te dizer uma coisa, tu tá na vida, na tridimensionalidade. O que importa agora é o teu corpo. O que importa agora é o que tu tem aqui. Ou seja, Físico, mental, espiritual. aqui tu tem que trazer as coisas de fora para dentro. Tu tem que criar uma casca lá fora primeiro, de modo que tu aprenda a conviver contigo mesmo aqui dentro. Não sei se a minha analogia tá mais ou menos clara, mas é assim, a vida tá batendo. Aí eu vou, o importante espiritual, vou virar um Vegetal. caboclo da pacificação, praticamente um zen budista, né? A vida tá lá, dá porrada na minha cara e eu tô lá, na paz. Aí quando eu morrer, eu morri, eu fiquei na paz. Ficou na paz, mas não aprendeu nada. Foi? Né? Então, nós temos que criar essa casca, né? Mas é de fora para dentro. Ou seja, é o meu comportamento, é a minha resistência aos vícios, é a minha resistência aos medos, a minha resistência às minhas revoltas pessoais. É isso que eu tenho que trabalhar. Se eu consigo reagir positivamente a todas as intempéries que a vida me propõe, que a vida terrena me propõe, então eu estou conseguindo criar essa espécie de blindagem, essa espécie de casca, né, contra o mal-estar, contra... essa espécie de casca contra as coisas que são potencialmente destrutivas ao meu espírito. Então, reparem, é o meu corpo que vai me ajudar a trabalhar o que eu posso fazer para defender o meu espírito. Meu espírito, meu corpo. Se meu corpo está amolecido, se a minha consciência, se as minhas coisas tridimensionais estão amolecidas aqui, qualquer coisa bate meu espírito. Agora, se eu consigo resistir a vícios, tristezas, isso, aquele outro, vá a porrada, e eu consigo lidar com isso, meu espírito vai ficando cada vez mais fortalecido. Isso é uma coisa... Vício, medo e culpa. Oi? Vício, medo e culpa. Ótimo. Pegar essas três coisas. Se eu conseguir lidar com meus vícios, meus medos e minha culpa, o meu espírito vai se fortalecer cada vez mais. Lembrando que o espírito tem uma... E não o físico. Oi? Mas aí tá ligado ao mental e não ao físico. Espiritual, na verdade. O que é a ligação do espiritual mental para o... Oi? Mental e espiritual. Exatamente, o mental. O espiritual é uma coisa e o mental é outra. Sim, mas é do teu mental para o teu espiritual, essas três coisas. Para fazer a ligação do espiritual com o carnal, espiritual com o físico. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo manipular a energia e a matéria do meu corpo? Não, não consigo. Mas eu consigo conscientemente manipular o meu mental de modo que ele venha a aprender a se defender. Tá, então o que faz a defesa não é o corpo, o que faz a defesa é o mental. A culpa tem o tamanho que eu dou a ela. Ela é minha. É minha culpa, sim. É o meu medo. É o meu mental que trabalha isso. E aí, conforme a gente vai lidando com essa culpa e com esse medo, conforme a gente vai fazendo isso, eu vou fortalecendo o quê? A minha parte interior. É isso que eu quero dizer. Eu concordo que a minha analogia do bater aqui não ficou tão boa, mas é a maneira... Falando sobre o que eu estava perguntando ali, como é que eu vou fazer para que o meu inconsciente não boicote a minha energia, né? É isso. É fazer com que o meu consciente trabalhe cada vez mais nas minhas culpas, vícios e medos. Para quê? Para que nessa oportunidade, nessa experiência da vida terrena, eu consiga lidar melhor com essas situações, para que então o meu espírito fique fortalecido.
entende? Não é a carne em si, é a minha consciência ativa. É o que eu tenho condições, é o que eu tenho como manipular, é como eu tenho o que pensar, entende? E isso eu consigo fazer? Consigo. Então, isso eu posso usar para fortalecer o meu espírito. O meu espírito ele vai se fortalecer de um jeito ou de outro. Agora, que participação eu vou ter nisso? Né? Vamos lá. Aí que tá. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer com que o meu mental, com que eu consiga conscientemente me defender das energias ruins, beleza, tudo certo. Mas tem pessoas que elas são ainda mais afins com energias do que outras. Como eu disse, isso tem muito a ver com uma assinatura bioenergética. Tá? Por exemplo, existem aquelas que nós chamamos de pessoas esponjas, né? As pessoas esponjas são aquelas pessoas que, por onde elas passam, elas sentem. Elas sentem uma coisa aqui, sentem uma coisa ali. Isso não é misticismo, não, gente. É misticismo a partir do momento que tu acha que tudo é espiritual. Tá? Mas tem pessoas que elas têm, sim, essa assinatura energética propensa a colar com outras energias. Tá? A Kelly. Oi? Não, falei para Fernanda da Kelly. Tá? Mas agora tem outro tipo. Para encerrar, tem outro tipo de pessoas. Tem pessoas, e aí entra aquele campo que eu falei, que existem energias que nós não conhecemos ainda. Correntes energéticas que nós nem temos conhecimento. Tem pessoas que não são aquelas que absorvem energias. Tem pessoas que produzem energias. Emano. Pode falar, Fran. Antes de tu entrar no outro assunto, como é que eu consigo diferenciar se eu tô sentindo mesmo alguma coisa ou se é só Impressão. uma energia, impressão, uma energia que eu senti, que eu tô propensa a sentir? Não entendi a pergunta. Também não entendi a pergunta. Eu entendi. Como é que eu Tu sabe se é diferencio? teu ou é do outro que tu tá sentindo, é isso? Não, se ela, Se é ela uma- quer saber se ela tá sentindo de verdade ou se ela tá imaginando, vamos supor. É isso? Fran, vamos pensar assim, ó. A tua imaginação, ela ocorre aonde? No meu mental? Ok. Então, existe no teu mental? Se existe no teu mental, existe em algum lugar do universo. Ou seja, é real. Tá? Se tu tá sentindo alguma coisa, das duas, uma. Ou tu tá mentalizando isso, tu tá pensando isso, tu tá criando isso, ou tu está captando isso. De qualquer forma, precisa ser levada a sério. De qualquer forma, precisa ser observada essa tua sensação. Tá? Quem é que entrou ali? Mas justamente essa é a pergunta da Fran. Como saber o que é um e o que é o outro? Ah, tá. Então, isso, na verdade, é o próximo capítulo. Isso, na verdade, é o que nós vamos falar bastante na próxima quinta-feira. Tá? Aliás, daqui 15 dias. Né? Ah, porque é só daqui a 15 dias. Eu vou ter Ai! que já. Que antipatia. É porque eu tenho que estudar também, né? Eu não sei tudo. Eu estou passando para vocês o que eu vou estudando. Né? Mas é que é assim, ó. Segunda-feira é todas as segundas-feiras, na quinta-feira é uma sim e uma não. Tá? Tá. Vamos lá. Tá. Desculpa. Tem quem produz energia malsãs, né? Em si mesmo, de caráter mental e emocional. Eu acho que tem a ver com a tua pergunta, Fran. Vamos responder isso na próxima aula. Né? Essas podem irradiar essas energias para ambientes e pessoas ao redor. Né? Então, às vezes, uma pessoa chega no ambiente e o ambiente pesa. Ou a pessoa passou para o ambiente fica pesado. A pessoa que chega na tua casa e o pé de arruda morre. Tem um que mata até comigo ninguém pode. Aqui em casa Aí a gente pensa assim, tem uma coisa ruim andando com essa mulher, com esse homem. Né? E as minhas plantas ficaram tudo mortas aqui. Aí é olho gordo que ela tem.
Calma, gente. Às vezes a coitada nem sabe que ela está produzindo isso. Ela está com um desequilíbrio energético muito grande e que Ou ela precisa pode. de ajuda, né? Oi? Ou precisa de ajuda também. Pois é, né? Está com esse desequilíbrio e ela pode buscar, né, se tiver conhecimento ou consciência disso, pode buscar uma ajuda, isso ou aquele outro. Aí vem o grande problema. Aí essa pessoa aqui, que é... O Tito foi lá na casa da Milena, entrou no portão, morreu toda a flor dela. Né? O Tito sou eu, tá, gente? Morreu toda a flor dela. Ah, mas o Tito tá carregado, tem uma coisa ruim andando com ele. Não, é só uma questão energética dele mesmo. O cara nem sabe que estava carregando aquilo. Aí daqui a pouco diz assim, ó, ô Tito, tá pesado, negão, por que tu não vai tomar um... Vai num terreiro, vai numa igreja, vai lá conversar com o padre, com o pastor, com o pai de santo, vai te limpar. Aí o Tito aceita, tá no time, Milena. Aí o Tito aceita. Aí o Tito vai lá no pastor, e o pastor diz o quê? Sai, Satanás! Né? O Tito sai de lá pior do que estava, né? Eu achei que estava só com desequilíbrio energético e eu estava com demônio no couro. Ou vai no padre e o padre diz que eu tenho que fazer não sei o que de penitência. Ou o que é pior de tudo, eu falei das igrejas, né? Mas não Vai no terreiro. Não é desrespeito, e a prova do que não é desrespeito é o que eu vou falar agora. Ou então vai lá no nosso terreiro, e aí um médium despreparado, um médium que não estuda, diz assim, tu tá com egum. Tu tá com egum, tu tem que tomar um banho, tu tem que fazer não sei o quê, tu tem que fazer uma frente para não sei quem, que tu vai resolver teu problema, sabe? Oi? Calma. Calma. O troço é mais simples. É mais simples e muito mais verdadeiro se tu entende o que de fato está acontecendo com aquela pessoa. Tá? Mas por que tu me entender se a minha entidade entende? A tua entidade entende. Mas o que ela vai falar para a pessoa se na tua cabeça não tem as informações que ela precisa para verbalizar para a pessoa? Se tu não estuda, o conhecimento da tua entidade fica nulo. Tá? Então, assim, pessoal, essas pessoas, elas criam essas energias, muitas vezes provenientes de coisas que elas sentem. E sentimento está além do que se pode pensar, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu estou passando por um processo delicado de luto ou de separação, alguma coisa nesse sentido. Aí o que acontece? Eu acabo gerando um campo energético em volta de mim de tristeza, de depressão. Aí daqui a pouco eu começo a ter dores nas costas, dores na cabeça, posso ter um monte de coisas ruins ali. Tudo isso não é coisa que veio de fora, é coisa que eu comecei a gerar. E eu começo a ficar pesado. E aí eu me separei, minha mulher me traiu, que merda, e eu tô lá no baita no processo, né, de luto. E aí a Rose vai lá e me chama assim, Tito, vem aqui, vamos tomar um chimarrão. Aí eu chego lá para tomar um mate com a Rose e fico meia tarde conversando com ela, eu saio de lá, a Rose fica exatamente como eu estava. Né, com dor na cabeça, com dor nas costas, com as pernas pesadas. O que aconteceu? Eu consegui emanar aquilo que eu estava sentindo. Eu dispersei aquilo que eu estava... Não dispersei, aliás, eu transmiti aquilo que eu estava sentindo, sabe? Aquela energia ruim que eu estava gerando. E por que eu estou usando o termo... Por que eu estou usando a pessoa eu? Porque isso não é uma coisa ruim, propriamente dita. Isso não é ruim. É uma coisa... Aliás, não é uma coisa má. É uma coisa ruim que não é dotada de maldade, na maioria dos casos. E aí, para fechar o assunto, para fechar o ciclo, depois eu abro para vocês conversarem, para nós conversarmos, para fechar o ciclo, o que o Tito foi na casa da Rose? Se eu me separei, levei chifre, aquela coisa toda, fui lá na casa da Rose, cheia de tristeza, e saí de lá, a Rose ficou pior do que eu estava, não sei o que e tal, O que eu sou? Um obsessor. Será que eu fui um obsessor na casa da Rose? Não. Por quê? Não intencional. Porque eu não tinha planos e nem intenção de danos. Eu simplesmente estava desequilibrado energeticamente. Agora,
Se o Tito Se a vai Rose lá no sentiu cara isso, da é porque Rose a Rose também tava. e começa a pesar em cima, começa a fazer não sei o quê, aí começa a querer o que a Rose tem, sabe? Esse tipo de coisa. Olho grande, essas coisas todas. Aí eu tô começando a obsidiar ela. Tá, então seria assim, o Tito se separou. A Rose tá namorando. Viu só, Rose? Não dá pra confiar em ninguém, porque olha teu namorado, que é pra quem vai te trair também. Aí eu tô obsidiando ela. Isso seria uma espécie de obsessor vivo. Aí eu estaria sendo um obsessor. Porque eu estou manipulando e estou tentando alterar o estado de consciência da Rose sobre algo. Tô tentando influenciar Aí, no nesse caso, livre-arbítrio eu estou dela. sim um obsessor. Sabe? Então, reparem como o termo obsessor ele precisa ser usado com muito cuidado. Precisa ser usado com cuidado. Né? O obsessor ele é necessariamente alguém com planos de fazer algo que não é benéfico. Tá? Tá, mas pode não ser benéfico. Eu posso achar que seja benéfico. Como eu falei, ele tem planos de fazer algo que não é benéfico, mesmo que não seja por maldade. É intencional. Mesmo que não seja intencional, eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo não é benéfico para uma ou outra pessoa. Por exemplo, eu estou falando para a Rose que, Rose, a minha mulher me traiu, tu viu como é que é, não dá para confiar em ninguém mesmo, toma cuidado com o teu namorado, porque eu acho que ele vai te trair também, começa a botar pilha na Rose. Eu sei, cara, por mais inocente que tu seja, que eu seja, eu sei, com certeza, que o que eu estou falando pode acabar destruindo o relacionamento dela. Que pode fazer mal para ela ou para os dois. Com certeza, né? Para os dois. Né? Pode fazer mal para ela. Então, isso é uma espécie de obsessão. Eu estou sendo obsessivo. E aquela pessoa que toda vez que tu encontra, só tem problema. Oi, como é que tu tá? Bah, acabei de bater o dedo mindinho do pé ali numa pedra, porque olha só, minha vida não funciona nunca. É padrão vibratório ou é uma forma de obsessão? Às vezes a própria pessoa acaba puxando a negatividade para si mesma. Não estou te ouvindo, desculpa. Às vezes a pessoa, por pensar muita coisa negativa, nada dá errado, ela acaba puxando mais coisa negativa para ela mesma, né? Justamente não somente para quem está em volta. Afinidade energética. Né? Ou então tem aquele outro tipo de gente que é assim, todo mundo tem inveja dela. Né? Bah, eu não consigo andar para frente, cara. Bah, meu vizinho aqui agora, fica olhando para dentro da minha casa. Bah, o meu carro, bati meu carro, tu vê? Os caras ficam tudo em cima do meu carro. Bah, meu namoro não tá dando certo. Bah, tá todo mundo de olho na minha mulher. Bah, isso, sabe? Tipo, bah, todo mundo tem inveja de mim. Isso também é uma coisa bem, bem ruimzinha, assim, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Galera, tá encerrada por hoje. A gente continua falando aqui. 15 para as 10 agora. Se vocês quiserem continuar até as 10 horas, a gente segue aí batendo papo. Quero ouvir a Fê. Fê, me fala. A Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fê. Oi pra todo mundo. Oi, adoro. Saudade. Eu matei um pouquinho da saudade dela. Eu queria. Queria um abraço bem gostoso. O que vocês acharam aí? Eu cheguei atrasada, mas eu adorei. Fê, fala. Também gostei, eu também cheguei atrasada. Eu tava comendo um X bem distraída depois que fui olhar no celular. Nojento. Agora eu vou ser obsessor agora. Que inveja que eu tô dando. Coitadinha, tá de dieta. Meu X calabresa. Eu aqui comendo fruta. Que vontade de comer X calabresa. Galera, é o seguinte. Na quinta-feira que vem, nós não vamos fazer. Na outra quinta-feira, nós vamos fazer a nossa próxima doutrina. E nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar as pessoas que são obsessores, como identificar as pessoas que estão num determinado padrão vibratório negativo, como identificar as coisas que a gente sente, de maneira geral, como identificar essas questões que nós falamos hoje. Hoje nós sabemos que essas questões existem. Agora nós vamos aprender na próxima quinta-feira como identificar essas questões, tá bom?
Tá, que lindo, Fê. A minha Cristiano, muito obsessora. obrigado pela gravina aí. Depois a gente vai ver se vai postar isso, se não vai. Vamos editar tudo. Vamos Beleza? sim, vamos sim. Tá, vamos editar tudo isso. Fala, Rose. Deixa eu falar uma coisa antes da gente terminar sobre afinidade energética. A gente começou antes ali falando, o pai Malaquias falou sobre isso, tá? Uma vez, eu não lembro quem é que estava junto, não sei se a Fran estava junto também. Ele falou sobre isso, sobre o padrão vibratório energético de cada um, o que a gente atrai com isso, né? Então, se tu tá vibrando ali no perdão, no amor, na gratidão, então muito dificilmente uma energia negativa vai chegar perto de ti. Por quê? Porque tu tá vibrando ali. Elas são vibrações diferentes, são ondas diferentes de vibração. Eles falam muito isso quando a gente vai pra corrente. Que a corrente tem que estar vibrando numa energia boa, de repente tá com uma energia ruim, tu entra na corrente e tu desequilibra toda ela. Muito bem. E Um exemplo que eu escutei uma vez é como se fosse ondas de rádio. E cada vibração é um canal do rádio. é um Eu vou desenho escutar aquilo diferente. que eu quero ouvir, né? Eu vou me sintonizar naquilo que eu vou querer ouvir. Então eu posso estar bem, entrar numa corrente e sentir só coisas boas, e eu posso estar mal e sintonizar apenas aquelas coisas que não estão tão bem assim. Ou Isso na faz muita festa, diferença. ou na casa de uma amiga, independente se for numa corrente, né? É efeito dominó, vou derrubando o que tem na minha frente. Por isso a concentração. Por isso, fazer Muito bom. banho antes da ir pra sessão. Fala, Cris. Oi, Oi, Quer tudo colocar bom? alguma coisa, tudo bom? Cris? Não, depois eu vou olhar ainda mais umas quantas vezes a doutrina de hoje, quando eu estiver editando também, daí eu vou pegando mais sobre o que foi falado. Eu também tenho uma Beleza. criança aqui na volta e daí de vez em quando ela me atrapalha um pouco. Vocês Ah, postam tá. isso em algum lugar? Sim, eu já fiz um canal no YouTube lá onde tem uma playlist com os pontos dos Exus da casa, tudo, né? E daí a gente vai postando os vídeos das doutrinas pro pessoal, que nem tem gente que tá trabalhando, que não pôde acompanhar, daí vai estar lá pra sempre que precisar poder assistir. Mas só quem pode ver é nós, né? Não, vai ficar, a gente tava conversando, eu e o Tito, acho que vamos deixar aberto pra quem quiser assistir também, que for de fora também, a gente não vai falar nada de mal, nada de errado, né? Fica tranquilo pra quem quiser assistir. Vai dizer, avisa que deu A filha não botaram maquiagem. Ah, eu vou se maquiar pra aparecer no vídeo. Eu não passei Claro, perfume, eu só tomei parecer banho. feia desse jeito. Olha o padrão vibratório da vaidade da pessoa. Sim. Papelão, hein? Não, mas eu qualquer coisa, se não quiser aparecer, eu coloco uma figurinha em cima de onde aparece tua parte, daí tu não aparece, não tem problema. Não, tu botando Galera, o figurinha, que não. vocês acharam do nosso cenário? Ah, eu ia ficou top. falar, tu mudou, né? Foi legal, foi legal. Mudou. Sim, era só uma parede branca. Aí eu botei a minha planta aqui, botei o Xangô aqui do lado. Ficou show. Top, né? Eu só acho que tá muito. Tu pode botar um quadro, alguma coisa atrás de ti aí. Eu pensei nisso também. A Rose acha que não, que senão ia ficar muita informação. Sim. Eu achei que ia ficar muita informação, que ia tirar um pouco o foco desse. Mais informação ali, tem uma planta, tem um Xangô. Eu Tá quero bonito. saber por que o Yuri tá tirando foto. Oi? Eu também. Quem esse cara de bolacha tá tirando foto? Ah, botando filtro. A mulamba ali, ó. Ô, bolachão. É uma bolacha traquinas mesmo, tá louco. Bate outra, ó. Oi, Mi. Daí depois quando forem procurar o YouTube já tá lá no ar tudo. O nome é o mesmo que tá no Facebook, Lê Casa de Caô, Pai Xangô da Justiça. É só digitar lá que vai aparecer o perfil. Top. A Beleza. playlist Legal. dos pontos Show. tá lá já também, depois eu vou fazer a playlist com os pontos dos caboclos também. Aí sempre vamos deixar editado lá com as playlists pra sempre que o pessoal quiser ouvir também já vai estar lá na mão.
Top, Beleza, Cris. isso vai me ajudar muito. Topzera. Então, Topzera. tá. Então, beleza, galera. Beijo no coração. Até segunda-feira. Segunda-feira, então, é a nossa doutrina básica, né, da corrente, onde a gente tem as nossas brigas e contendas e bofetadas. Também vai ser gravado. Vai onde o bicho pega, tá bom? Fê, toda segunda-feira a gente tem as nossas doutrinas que são fechadas, né? Mas eu acho que, uma vez interessada, tu pode participar, se tu quiser. Aí essa sim é semanalmente, toda segunda-feira tem. Sim, ela quer. Óbvio que é. Tá? Então, seja muito bem-vindo ao grupo aí. Seja bem-vindo à casa também, né? E Bom. divulga essa nossa quinta-feira aqui, tá? Toda quinta não, uma a cada 2 quinta-feiras, quer dizer, a cada 15 dias, nós vamos fazer essa reuniãozinha aqui, nesse formato mesmo, bem simples, como nós somos, tá bom? Lembrando, como eu disse bem no início, a ideia aqui não é falar o que é certo ou o que é errado, é estudarmos juntos para chegar nas informações que podem nos ajudar a ser melhores pessoas, melhores médiums de trabalho de uma corrente mediúnica, de uma casa de Umbanda. A nossa Umbanda é uma Umbanda de linha branca, como nós dizemos, é uma Umbanda clarinha, 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 como a vontade de um preto velho, tá bom? E é assim que nós fazemos, é assim que nós sabemos fazer, e é assim que nós vamos continuar fazendo. Axé. Força, Axé. fé, luz, proteção para todos nós.